Jesus, apesar de transgredir abertamente as tradições humanas, as tradições e os costumes daqueles religiosos, ele obedeceu todos os estatutos da lei, ele guardou a lei fielmente. Ele era o próprio legislador. Ele era o próprio cumprimento de toda a lei. Então, há uma grande diferença entre a lei mosaica, a lei de Moisés, aquilo que nós achamos no Antigo Testamento, que é eterno, que está descrito lá, que passa o céu e a terra e a palavra não passa, e a tradição religiosa daqueles judeus. Vocês conseguem entender isso? São coisas diferentes. Em algum momento, Jesus diz que eles anulavam os mandamentos de Deus pela prática das tradições. E ele fala o seguinte, olha, nem em Moisés vocês confiam, vocês creem, porque se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim. Então a religião daqueles homens se diferenciava em muito da própria lei, da lei de Moisés. Na verdade, eles redefiniram e eles substituíram os mandamentos de Deus por essas tradições. O que está acontecendo, e é o que nós vamos ver hoje, é que havia um sistema religioso extorsivo que abusava da fé e da humildade daqueles que criam e daqueles que queriam, de um coração aberto e puro, cumprir a lei de Moisés. Havia uma prática extorsiva. E é contra isso que Jesus se indigna. Um templo que tinha todo um significado, que era super importante para os judeus, e depois nós vamos ver o porquê. E ele vê aquilo lá, cheio de boi, de pomba, cheio de ovelhas, e que dinheiro, que animal, que é isso que estava acontecendo? Os bois, as ovelhas e as pombas eram os principais animais que eram oferecidos como um sacrifício. Na verdade, quando os judeus subiam, eles subiam para oferecer o sacrifício, para oferecer as ofertas. Os sacerdotes, então, estabeleceram um negócio muito lucrativo. Por quê? Porque o animal, se vocês se lembrarem, para ser apresentado, tinha que ser um animal sem mancha. Tinha que ser um animal perfeitinho. E os animais trazidos, quando chegavam lá no templo, eles eram rechaçados. Só os animais vendidos pelos sacerdotes, só os animais vendidos ali no templo, é que eram os animais que tinham certificado de 100% aprovado, 100% purificado, 100% era o ISO do templo. Somente aqueles animais que o templo vendia é que os sacerdotes iam aceitar como um animal digno de ser sacrificado. Todas as pessoas, independente de serem judeus, todos os gentios, deveriam encontrar ali no pátio dos gentios uma informação, uma manifestação, uma pregação de quem era o único Deus verdadeiro. E ali naquele lugar é que acontecia essa feira. Esse local estava cheio de um mercado de religião, se vendia, se extorquia, onde se dava, onde se vendia em troca de um benefício pessoal. E a mesma coisa acontecia com os cambistas. Os visitantes de outras cidades traziam as suas moedas para ofertar. Mas a única moeda que era recebida, que era aceita no templo, era essa moeda de Tiro. Essa moeda era aceita no templo. Então você vinha e você, por exemplo, você ia ofertar R$300. Tá bom, mas você só pode ofertar com essa moeda. E quanto custa cada uma? R$500. Isso, todo judeu deveria anualmente pagar meio ciclo. E esse meio ciclo é meia moeda dessa. Normalmente eles se juntavam para que pudessem, com seus recursos, comprar essa moeda. E o que acontecia é como que somente eles tinham essa moeda, e somente essa moeda era aceita, eles trocavam, e nesse câmbio, o comissionamento dos principais chegavam a 12,5%. Então, o que acontece quando Jesus chega no templo? Ele vê que as pessoas traziam seus animaizinhos, mas eles não eram aceitos. As pessoas traziam as suas moedas, mas as suas moedas não eram aceitas. Se eles quisessem sacrificar, se eles quisessem cumprir a lei, se eles quisessem ofertar, se eles quisessem adorar, eles tinham que passar e se submeter a todo esse sistema extorsivo, esse sistema religioso de corrupção e de exploração que era imposto por aqueles sacerdotes. Então, por causa desse oportunismo,
por fazer da religião algo lucrativo, por explorar a fé e a necessidade daqueles que eram os menos favorecidos, é que Jesus se ira. Mas chega um momento no final do seu ministério, em Mateus 23, 38, que Jesus fala, olha, a casa de vocês vai ficar deserta. Essa já não vai ser mais a casa do meu pai, acabou. Por 2 vezes eu tentei purificar. Eu vim trazer a palavra do arrependimento. Vocês não quiseram se voltar para Deus, essa casa vai ficar deserta. Eu não vou habitar mais aqui. Essa casa, esse lugar não vai ter mais a minha presença. E nós vamos ver na continuidade do estudo por quê. Porque quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado e Deus nunca mais teve nada a ver com aquele templo. Não demorou muito tempo para que o rei Tiro, Vespasiano, destruísse aquele templo. E depois nunca mais o templo foi reconstruído. Acabaram-se os sacrifícios. Aquilo era apenas um sintoma da condição espiritual de Israel. Eles praticavam essa religião de uma forma totalmente desvirtuada da palavra de Deus. Aquilo não passava de uma rotina enfadonha. Deus não tinha prazer naquilo tudo que estava acontecendo. Naquele cheiro de bicho, naquele movimento, naquela extorsão, naquela corrupção que acontecia ali naquele templo. E aqueles líderes, então, depois da atitude de Jesus, depois das palavras de Jesus, eles se achegam e lhe perguntam, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu, destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então, os judeus se achegam e perguntam, qual a autoridade? Na autoridade de quem? Como é que você chega fazendo essas coisas aqui? Prove a sua autoridade. Prove. E se você for perceber, quem quer sinal, quem quer milagre, quem quer prova, é quem não crê. Não é verdade? Quem não crê é que vive pedindo milagre, pedindo prova e pedindo sinais o tempo todo. Mostre do que você é capaz. Se o Senhor está comigo, o Senhor faça isso. Se o Senhor for a tua vontade, o Senhor faz aquilo outro. Se o Senhor está nisso, mostre o seu poder. E o tempo todo eles questionavam, você é mesmo filho de Deus? Então nos mostre. E sabe de uma coisa, irmãos? Eles viram tudo. Eles andaram com Jesus o tempo todo, eles eram como uma sombra na vida de Jesus, e por 3 anos eles viram sinais e maravilhas, eles estavam lá o tempo todo, e sabe o que eles falaram no final? Nós chegamos a uma conclusão. Depois de ver todos esses sinais e essas maravilhas que o Senhor fez, nós concluímos que esse poder aí é um poder vindo da parte de Satanás. Então eles eram inimigos, eles não queriam saber, eles não criam. Isso me lembra uma frase que a gente usa, que para os amigos você não precisa se explicar. E para os inimigos não adianta. Era mais ou menos essa relação que Jesus tinha com esses judeus. No momento ele chega e fala, não vou dar sinal nenhum para vocês, que não for o sinal de Jonas, que era sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição.